Finalmente tivemos acesso. Como que vai ser esse reboot? Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Que trailer foi esse? Teve muita gente que aproveitou o hype desse filme só pra fazer vídeo aqui. Mas acho que todo mundo percebeu, né? A pessoa nunca atirou num zumbi. A pessoa nunca matou um zumbi na vida. Como é que vem aqui falar desse filme? Vê se pode uma coisa dessa. Eu jogo Resident Evil há mais de 20 anos, então eu posso falar assim com propriedade sobre o game, principalmente sobre esse filme que tá chegando aí. E eu posso garantir aqui pra vocês, nem tudo que a gente viu nesse trailer é de se jogar fora, então vem comigo nesse vídeo que eu vou mastigar todos os porquês que envolvem o lançamento desse filme. Eu vou contar pra você agora o que nenhum outro canal tá falando por puro desconhecimento dessa franquia. Vamos lá! Salve nerd, Décio Munhoz aqui falando. Olha, poucas vezes eu vi um trailer que dividiu tanta opinião como dessa vez aqui em Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Eu vi react de gente aqui falando que gostou, que aprovou, que isso é Resident Evil, mas eu também vi a maioria falando muito mal desse filme. Colocar o dedo na ferida é muito fácil, criticar também, mas tá na hora da gente pontuar o que tá acontecendo. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui com vocês, é um filme sim de baixo orçamento. São muitas cenas fechadas, nada muito grandioso. Vou dar um exemplo aqui bem prático disso que eu tô falando. Quando o pessoal chega na mansão, aquela mansão no jogo, ela é gigantesca. O grupo aí, quando se depara com aquela sala principal, eles ficam até pequeno na tela. Coisa que a gente não viu nesse trailer. Corredores bem estreitos aí, e isso também vale para a delegacia de polícia. Caracterização dos personagens, vocês separaram, né? Nada contra aqui você mudar a etnia, não tem problema se o Leon é indiano igual estão falando, isso é de menos. Mas já que vai mudar, então muda o nome do personagem também. Já que a gente tá falando de um reboot aqui, de um recomeço dessa série, não tem problema você criar novos personagens aqui. Mas se a gente tá falando aqui de Leon, Chris, Claire, Wesker, seria bom se eles seguissem pelo menos o modelo do jogo. Quando o Resident Evil 1 foi lançado, ele estava assim, anos-luz à frente do tempo. Não tinha nenhum jogo que se comparasse a ele. Então quando a gente vai pro cinema assistir um filme desse, tem que ser uma produção à altura de toda a expectativa que essa franquia leva. Eu também não gostei da criança infectada indo pra cima da Claire. Essa mistura assim de criancinha pequena com monstro, com zumbi, com demônio, eu acho de um baita de um mau gosto hoje em dia. E não dá liga nenhuma com a franquia, né? Resident Evil não é isso. Outro ponto aqui que eu tenho certeza que incomodou a maioria foi a escolha da trilha. O WhatsApp não tem nada a ver com Resident Evil. Eu acho que essa trilha não remete absolutamente nada de horror, não remete nada de terror, então quebrou bastante o clima desse trailer que a gente viu. Eu realmente fiquei incomodado, quebrou até a concentração ali, aquele sobe-sonzinho no meio do trailer, não foi legal não. Legal mesmo é você deixar o seu like, o seu joinha, é você se inscrever agora, imediatamente, aqui nesse canal. Vamos junto aí, bater 500 inscritos, abrir logo essa aba de comunidade. Então não perde tempo, me ajuda aí, faz agora a sua inscrição aqui no canal e comenta aqui toda a sua expectativa. O que você achou, afinal de contas, desse trailer? Como é que tá o seu hype aí pra ir no cinema e assistir Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Brigadão mesmo, conto demais contigo e bora lá porque tem muita coisa ainda pra gente falar sobre esse filme. Quando eu falei que tem muito canal grande que tá surfando no hype de Resident Evil só para ganhar view, é porque isso realmente me incomodou. Quanta bobagem a gente tá vendo e ouvindo aqui nos últimos dias. Imagina quando esse filme for lançado então. O ponto crucial aqui das minhas críticas sobre esse filme, sobre o que a gente tá vendo até agora, é o seguinte, não dá pra aceitar um filminho meia boca de uma franquia tão importante. Não dá pra aceitar um filminho de Resident Evil. Se é pra fazer um reboot mesmo, então que façam algo muito bem feito. A gente quer ver um filme de Resident Evil que seja realmente marcante e não algo do tipo só pra cumprir tabela. Porque olha, cá entre nós aqui, a gente tem roteiros densos de Resident Evil, a gente tem roteiros aprofundados sobre essa série. Então o filme tem que ser algo que vá agregar quem joga, quem é raiz mesmo, quem curte essa franquia já há tantos anos. Quando a gente fala aqui dessa franquia é porque é o seguinte, tem gente que compra videogame só para jogar um determinado tipo de jogo. Ah, você aí só gosta de jogar futebol, você só gosta de jogar FIFA, por exemplo. Aí o outro vai, não, eu prefiro Fórmula 1, então todo ano aqui eu jogo game de Fórmula 1, é o que eu curto mesmo. E a ficha é extensa, tem gente aí que só gosta de games do Mario, por exemplo. Então o cara é fã da Nintendo, ele vai lá todo ano, toda vez que
sai um joguinho do Mario aqui, ele vai e compra. E com Resident Evil acontece a mesma coisa. Tem gente que só gosta de jogar videogame pra jogar Resident. E não é pra menos, essa franquia ela é incrível, ela revolucionou toda a indústria de videogame. Teve total influência nos cinemas também. Já falei disso inclusive no meu último vídeo no canal aqui sobre Resident Evil. Eu vou deixar agora inclusive um link aqui na tela do meu vídeo anterior pra você dar uma olhadinha lá também. Depois desse vídeo então, corre lá porque eu também dei uma aprofundada aí em toda a história dessa franquia. Então acho que vocês entenderam aqui onde eu tô querendo chegar. Se Resident Evil é um game tão importante, se Resident Evil é um game tão marcante, como é que a gente pode aceitar um filme meia boca sobre esse jogo? Essa é a minha crítica principal aqui. A gente não pode aceitar um filme B de Resident Evil. A gente tem que expor a Umbrella. Eu cheguei a ver gente na internet falando que Resident Evil apelava para um terror meio de filme B. Olha quanto absurdo aqui. O mais aterrorizante quando a gente joga Resident Evil 1, Resident Evil 2, mas principalmente o primeiro game. O que torna ele um jogo tenso, sombrio, macabro, é justamente aquele excesso de salas vazias da mansão, aqueles corredores, a trilha sonora envolvendo isso, muitas vezes sem inimigo nenhum. Então a gente nunca pode comparar Resident Evil com um filme de terror série B e de jeito nenhum aceitar um filme com essas características, com essa pegada. Se é um filme baseado em Resident Evil 5 e 6, a gente até entende se é algo assim nas coxas, meia boca. Agora Resident 1 e 2, de jeito nenhum. E olha só, já tem um site francês aqui cravando que esse filme vai ter 1h e 46 minutos. Olha, criticar é fácil, então a gente tem que ser muito justo aqui no canal. De cara, quando a gente se depara com o trailer de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, pelo menos aquilo é Resident Evil. A cena do grupo chegando na mansão, o clássico ali do zumbi dando aquela olhada, isso é Resident Evil mesmo. Que isso? Se tem uma coisa que eu critico até hoje aqui nos filmes da Milla Jovovich é justamente isso, a falta de personalidade. A gente batia o olho no filme e ficava até em dúvida se era Resident Evil ou se era algum filme de terror um pouquinho ali misturado com ação. What are we gonna do? We're gonna kill every last. E agora eu toquei aqui num ponto fundamental. Resident Evil tem que ser um filme de suspense, tem que ser um filme de sobrevivência, tem que ser um filme de horror. Não dá pra cair de jeito nenhum pra um filme de terror trash ou então pra um filminho de ação igual a gente tá cansado de ver por aí. No mínimo aqui a gente tá esperando um filme sombrio, um filme cheio de susto, aquele que o povo pula da cadeira do cinema mesmo e com muitas referências ao game. Aliás, eu queria muito ter visto esse trailer encerrar aí com um vilão, tipo um tirante da vida. Pô, seria muito legal se o tirante... Eu falo tirante, o pessoal fala Tyrant e tal, mas eu falo tirante aqui. Se o tirante aparecesse no final desse trailer como última imagem, eu tenho certeza que você ia gostar. Em meio a todas as críticas, a tudo que a gente viu até aqui, ainda assim eu ainda tô na expectativa desse filme, ainda tô na expectativa de assistir Bem-vindo a Raccoon City. Eu também quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários qual que é a sua expectativa para esse filme que tá chegando aqui no Brasil em 2 de dezembro. E mais uma crítica que eu faço aqui, a gente queria sim ver um lançamento simultâneo, Brasil, Estados Unidos e no mundo todo. Pessoal aí que mora fora do Brasil, por favor, hein, nada de dar spoilers sobre esse filme. Não há dúvidas pelo que a gente viu aqui nesse trailer que o filme vai se passar principalmente na mansão e na delegacia de polícia. Até aí tá valendo, é o que a gente quer ver. Mas tem uma parte do primeiro game, tem uma fase, digamos assim, que eu queria muito ver adaptado nos cinemas, que é a casa de guarda de Resident Evil 1. Olha só, essa casa de guarda tem todos os elementos que casariam direitinho com esse filme. Tem monstro, tem terror, tem corredores estreitos, igual a gente viu aos montes aí nesse trailer. Tem aquela planta maldita no final que a gente tem que preparar aquela poção, então tem quebra-cabeça também. E sem contar aquele tubarão ali no subsolo. Então, olha, a casa de guarda seria um baita de um elemento, pelo menos uma referência aí para esse filme. E já que a gente tá dando pitaco aqui no roteiro de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, olha, eu queria muito que o pessoal aí que participou do roteiro, que participou da produção desse filme, tivesse ouvido aqueles roteiristas, alguém que tenha feito os primeiros games da franquia. Eu tenho certeza absoluta que naquela época muita coisa foi cortada dos primeiros games. Por uma questão de ritmo, por uma questão de tempo de jogo, é absolutamente normal. Mas eu tenho certeza que ideias originais que a gente nunca viu até hoje estão no papel ainda. E seria muito bacana se isso fosse incluído no roteiro desse filme.
Pelo menos Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City foi influenciado, palavras dos diretores desse filme, foi influenciado por Resident Evil 2 Remake. Ainda bem, né? Ainda bem que não foi influenciado aí por Resident Evil 3 Remake, senão o que a gente veria aí não seria nem um filme. Seria um curto aí de 25 minutos e olha lá. Essa é a minha opinião então final sobre Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, que tá aqui comigo até agora. E não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você tá esperando, qual que é a sua expectativa, se você vai ver esse filme no cinema, se você vai esperar sair aí em algum serviço de streaming. E você já sabe, né? Toda quinta-feira, 11 horas da manhã, é o nosso encontro aqui no canal. E a gente volta a falar de Resident Evil aqui no canal assim que esse filme for lançado. Eu corro no cinema rapidinho, assisto e já faço um vídeo aqui pra vocês. Tamo junto, hein? Tchau, tchau!